Você já parou para pensar como grandes histórias começam com pequenos acontecimentos? E se eu te contasse que um dos maiores clubes do Brasil nasceu após um naufrágio? No fim do século XIX, o Remo dominava o Rio de Janeiro. O futebol não estava sendo recebido com entusiasmo pela sociedade carioca. Como era o Remo quem mandava, as competições movimentavam as manhãs no Rio Antigo, e não havia praia que não tivesse o seu grupo de regatas. A turma da Praia do Flamengo não acompanhava o resto dos rapazes, preferindo os passeios de barco pela Bahia e o bate-papo no Lamas, o já famoso restaurante do Largo do Machado. A ideia de se formar um grupo na praia mais movimentada do Rio começava a nascer. E numa noite de setembro de 1895, José Agostinho Pereira da Cunha perguntou a Nestor de Barros, Mário Espíndola e Augusto da Silveira Lopes o que achavam em fundar um clube de remo. Havia uma baleeira de 5 remos, meio gasta, que poderiam comprar. Juntaram um punhado de réis e compraram a embarcação que haviam olhado. Deram o nome de Feruza e contrataram um armador para a reforma. E, finalmente, em uma tarde tranquila de domingo, 6 de outubro de 1895, eles foram ao mar. O céu do Rio de Janeiro não dava sinais do que estava por vir. E 7 jovens amigos embarcaram em uma aventura que mudaria para sempre o esporte brasileiro. O grupo não imaginava que aquele passeio se transformaria em uma história épica. Voltavam da praia do Retiro Saudoso, no Caju, quando o céu escureceu de repente. A Baía de Guanabara, antes calma, transformou-se em um cenário assustador. O vento começou a uivar, as ondas cresceram e os trovões romperam o silêncio. Em meio ao caos, o mastro da Feruza não resistiu e partiu-se. Ali estava um grupo de amigos, à deriva, enfrentando uma das maiores tempestades que já tinham visto. Foi então que Baiano, conhecido por sua habilidade na água, tomou uma decisão corajosa. Sem pensar 2 vezes, mergulhou nas águas revoltas, em busca de socorro. Após horas angustiantes, uma lancha que voltava de uma festa avistou o grupo e realizou o resgate. Baiano, por sua vez, conseguiu alcançar a praia usando apenas sua força e determinação. Um verdadeiro herói. Mas a história não termina aqui. Pouco mais de um mês depois deste incidente, 6 daqueles jovens se reuniriam novamente. Desta vez, não em um barco, mas para fundar o que se tornaria uma das maiores instituições esportivas do planeta, o Clube de Regatas do Flamengo. Curiosamente, o Baiano, o herói daquele domingo tempestuoso, foi o único que não participou da fundação. Quanto à Feruza, após ser reformada e guardada na casa de Nestor, acabou sendo roubada, desaparecendo nas páginas da história. Ficou de Feruza apenas a lembrança e o desejo de todos em fundar realmente um grupo de regatas. Este naufrágio se tornou mais que um simples acidente. Transformou-se no batismo simbólico de uma instituição que carregaria para sempre os valores de coragem, perseverança e união demonstrados naquele dia. Se hoje o Flamengo é conhecido mundialmente, com milhões de torcedores apaixonados, devemos lembrar que tudo começou com 7 amigos, um barco modesto e uma tempestade que, ao invés de afundá-los, os fez mais fortes. Gostou dessa história fascinante? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com outros apaixonados por futebol e história. Nos vemos no próximo vídeo.